Tudo bem, pessoal? Voltamos. Vamos falar agora sobre mais dois princípios importantíssimos para a prova, que é o princípio da unidade de caixa e o princípio do equilíbrio. Vamos lá. O primeiro seria unidade de caixa. O princípio da unidade de caixa, ele visa o seguinte. Imagina que você tem uma empresa, imagina que você trabalha ou conhece uma empresa multinacional. E aí vamos supor que essa empresa ela tem uma conta corrente no banco no estado do Nordeste, uma outra conta corrente no estado da região Sul e outra conta na região Norte. Ela tem 3 contas separadas. Eventualmente pode ser que uma conta esteja negativa e outra conta esteja positiva. Ou seja, no geral, a empresa está até com saldo positivo, mas momentaneamente numa filial ela está com uma conta negativa. Ela vai estar pagando juros para o banco. Sendo que, no geral, ela tem dinheiro em caixa. Então, ao invés dela ela estar pagando juros por ela estar com saldo negativo em uma conta, era muito melhor ela estar pagando juros para ela mesma, se fosse para pagar juros. Beleza? O princípio da unidade de caixa ele vem justamente para isso. Ele vem para, no setor público, racionalizar a gestão dos recursos financeiros. E o que é que ele prega? Ele prega o seguinte. O recolhimento das receitas deve obedecer à unidade de caixa. Vírgula. Sendo vedada a fragmentação em contas especiais, em caixas ou contas especiais. Então, a regra é a seguinte. Todo o dinheiro da União, todo o dinheiro do Estado, todo o dinheiro dos municípios deve ser recolhido a uma conta única. Então, quando ele fala que unidade de caixa, ele está falando de conta única. Isso é importante deixar claro. Cada ente da federação tem sua conta única. A União tem a conta única dela. Os 26 estados e o DF, cada um tem a conta dele. E os 5.500 municípios, cada um tem sua conta única. Então, cada ente tem sua conta única. Tem exceção para esse princípio? Aí uma dica. Tem e não tem. Depende. Todo o dinheiro deve ser recolhido à conta única. Só que, além da conta única, você pode ter contas especiais. Vou dar um exemplo aqui. Tem exceções? Sim. Certo? Aí eu vou usar como exemplo, na União, existem as unidades gestoras offline. Então, eu vou dar um exemplo. Uma coisa é a seguinte, todo o dinheiro deve entrar na conta única da União, certo? Todo o dinheiro da União deve entrar na conta única da União, certo? Que fica que é uma conta no Banco Central, gerenciada pela STN. Conta única do Tesouro Nacional no Banco Central do Brasil. Na União, só que tem exceções. O que são as exceções? Uma coisa é o dinheiro entrar lá. Outra coisa é, após o dinheiro entrar lá, a própria STN descentralizar dinheiro para contas especiais. Então, por exemplo, a STN, Secretaria do Tesouro Nacional, ela movimenta recursos para contas que estão no exterior, são as unidades gestoras offline. Então, por exemplo, a Embaixada do Brasil na Rússia. Então, a Embaixada no Brasil na Rússia, é necessário que o gestor administrativo, o gestor público da Embaixada, ele pague as obrigações da Embaixada naquele país, que vão querer na moeda do país. Então, é preciso que o dinheiro caia na conta única
e que depois o dinheiro saia da conta única e vá para essa conta no exterior. Essa conta no exterior é uma conta com recursos públicos do Tesouro. Só que o dinheiro está fora da conta única. Então, olha a dica que eu vou te dar. Todo dinheiro, de acordo com a legislação, deve entrar na conta única. Mas depois que o dinheiro entra na conta única, pode ser que seja necessário movimentar ele para uma conta especial, sendo que essa conta especial ainda pertence à União. É isso, esse é o recado. Só isso, professor? Só isso. Vamos para o próximo princípio, que é o princípio do equilíbrio. Então vamos nessa. Então, princípio do equilíbrio. O princípio do equilíbrio diz o seguinte: princípio do equilíbrio. O princípio do equilíbrio ele tem duas vertentes. Ele tem uma vertente geral e tem a vertente específica no caso do Brasil. Então a primeira vertente seria a seguinte: as despesas não podem superar as receitas. Isso seria o princípio do equilíbrio no âmbito internacional, ou seja, você não pode ter despesas que superem as receitas. Próximo. Agora a segunda vertente, que é no Brasil. Brasil, Constituição Federal de 88. O que é que diz o princípio do equilíbrio, de acordo com a Constituição Federal de 88? Diz o seguinte: as operações de crédito não podem superar as despesas de capital. Ou seja, a Constituição Federal ela não se preocupou com todas as receitas e todas as despesas. Ela se preocupou com um tipo de receita, porque a operação de crédito é um tipo de receita, e ela se preocupou com as despesas de capital. Para fim de prova, a gente resume isso numa inequação. Então você teria assim, ó, operação de crédito tem que ser menor ou igual do que as despesas de capital. Para fins de concurso, você deve ter essa inequaçãozinha na cabeça. Operação de crédito deve ser menor ou igual do que a despesa de capital. Isso tem que estar fechado para você. Aí vem a pergunta capciosa. Tem ou não tem exceção o princípio do equilíbrio? Tem exceção. Aí só para deixar claro, isso aqui que a gente acabou de ver, Brasil, 1988, isso aqui é a chamada regra de ouro. Isso é importante você anotar, porque isso é cobrado na prova. Isso aqui, essa inequação aqui, ó, é a chamada regra de ouro. Aí você vai dizer assim, poxa, professor, mas se é regra de ouro, por que tem exceção? Não podia ser regra de prata, já que tem uma exceção? Beleza, mas na prova não vai ter a regra de prata não, na prova é a regra de ouro. Mas a regra de ouro ela tem exceção, que é o que importa aqui pra gente. Então as exceções, tem exceção sim. E qual seria a exceção? Seria os créditos suplementares ou especiais abertos por maioria absoluta, abertos por maioria absoluta do legislativo. Beleza? Essa é a exceção. Então, eu posso quebrar a regra de ouro mediante a utilização de créditos suplementares ou especiais
abertos por maioria absoluta do Legislativo. O que é que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer uma simulação, porque só isso aqui é tenso, muito tenso. Para isso aqui ficar mais light, eu vou fazer aqui uma simulação na LOA, com alguns números para você entender como isso aqui se aplica e para você estar preparado para qualquer questão que cair para você aí no seu concurso. O que é que a gente vai fazer? Eu vou apagar essa parte aqui, isso aqui também. Vamos deixar só as exceções. Vamos deixar só as exceções aqui. E vamos fazer algumas análises aqui a partir de um dado que eu vou passar para você. Então vamos pegar aqui, ó, LOA. Aí vamos pegar aqui, receita. E vamos colocar aqui, despesa. Aí na LOA, vamos colocar assim, impostos. E vamos colocar aqui operação de crédito. E vamos colocar aqui outra receita que é de capital, que é alienação de bens. Alienação de bens. Então aqui a gente tem 3 receitas. Vamos trabalhar com impostos. Vamos colocar aqui impostos. 700. Operação de crédito, vamos colocar 200. E alienação de bem, vamos colocar 100. Certo? Agora vamos trabalhar com a despesa. A despesa, eu vou dividir ela assim. Eu vou dividir despesa corrente, para facilitar aqui nossa vida. E vamos colocar aqui despesa de capital. Na despesa corrente eu vou trabalhar só com 2. Pessoal e juros. E na despesa de capital eu vou colocar obras e vou colocar amortização da dívida. Aí vamos colocar aqui os valores. Em pessoal, vamos colocar 400, juros vamos colocar 100. Obras, vamos colocar 350 e amortização da dívida 150. Beleza? Você vai ver que aqui está com R$1.000 e que aqui está com R$1.000. Muita atenção nessa análise aqui. Primeira pergunta que eu vou te fazer, que isso cai na prova, presta atenção. Ó, vamos lá. Primeira pergunta. Nessa situação, o orçamento está equilibrado? Lato sensu? Lato sensu, o orçamento está equilibrado. Por quê? Porque as minhas despesas, R$1.000, não superam as minhas receitas, que é de R$1.000. Não superou isso daquilo ali. Ficou R$1.000 cada um. Ou seja, as minhas despesas não superam a receita. Segunda pergunta. Para eu atingir o equilíbrio, foi necessário eu pegar empréstimos? Olhe para lá e responda. Ó. Ou seja, para eu atingir o equilíbrio, que foi 1.000 e 1.000, foi preciso eu fazer empréstimos? Foi. Olha o que é que já caiu em prova. O equilíbrio orçamentário, isso é questão de prova, tá? O equilíbrio orçamentário pode ser alcançado, inclusive mediante a tomada ou a realização de empréstimos. Certo ou errado, pessoal? Certo. Eu atingi o equilíbrio, mas para eu atingir o equilíbrio, eu precisei fazer um empréstimo. Beleza? Essa é a segunda pergunta. E aí vem a terceira pergunta. A terceira pergunta é o seguinte. A regra de ouro, ela está ou não sendo obedecida aqui? Aí como é que a gente faz? A gente pega aqui a operação de crédito menor ou igual a despesa de capital. Aí vamos pegar aqui o valor da operação de crédito. Operação de crédito deu R$200. E a despesa de capital como um todo deu R$500. Isso aqui é verdadeiro ou falso, pessoal? 200 é menor ou igual do que 500? Verdadeiro. Então, nesse caso, anota no seu caderno aí. Nesse caso, as operações de crédito, certo? São menor ou igual do que a despesa de capital. E nesse caso, a regra de ouro está sendo obedecida. Beleza? Só que agora vamos trabalhar com as exceções. Suponha que determinado gestor, vamos imaginar que isso aqui é a prefeitura. Imagina que nessa prefeitura aqui, o prefeito, ele quer abrir um crédito adicional e ele quer usar como fonte, ele quer abrir um crédito suplementar, porque ele vai reforçar a obra, mas poderia ser especial também. Ele quer abrir um crédito suplementar e ele quer fazer aumentar as obras. E ele vai botar aqui, por exemplo,
ele vai botar aqui mais R$200. Ele vai aumentar R$200 aqui e ele vai aumentar R$200 aqui. O que é que vai acontecer? Se ele aumentar R$200 aqui, R$200 aqui, como é que vai ser o novo cálculo? O novo cálculo vai ser o seguinte, 400, certo? E aqui vai ficar 700. 400 é menor ou igual do que 700. Então aqui continua sendo verdadeiro. Então preste atenção. Você aumentou 200 aqui e 200 aqui. Olha o que eu vou te falar que é uma coisa importante. Se eu continuar fazendo isso, pegando empréstimo para cobrir despesa de capital, sabe quando é que eu vou acabar a regra de ouro? Nunca. Preste atenção no que eu vou te falar. Qual era a diferença de 200 para 500? 300. Qual é a diferença de 400 para 700? 300. Sabe por que a diferença continua a mesma? Porque o empréstimo que você pegou, você usou ele para cobrir despesas de capital. Se toda vez que você fizer uma operação de crédito e usar a operação de crédito para cobrir despesa de capital, essa operação ela não vai quebrar a regra de ouro. A regra de ouro, se ela estiver sendo respeitada, ela vai continuar sendo respeitada. Então olha o que você vai aprender aqui comigo. Para quebrar a regra de ouro, se você quiser quebrar a regra de ouro, é porque você vai fazer uma coisa. Você vai pegar empréstimos para pagar despesa corrente. Vamos imaginar que você vai fazer um empréstimo para pagar despesa com o pessoal. Aí vamos imaginar que você vai aumentar aqui, ó, 250 e que você vai aumentar 250 aqui. Professor, mas é possível fazer uma operação de crédito para pagar despesa com o pessoal? Por incrível que pareça, é possível. Tem uma situação prevista dessa na Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas a gente não vai aprofundar agora, não. Aí o que é que acontece? Eu vou aumentar aqui mais 250, então aqui agora ficou 650 e aqui ficou 700. Isso aqui continua verdadeiro. Por quê? Porque eu aumentei 250 aqui, ficou 650, e eu não mexi na despesa de capital. Nessa situação, você quebrou a regra de ouro? Não, você ainda não quebrou a regra de ouro. Sabe por que não? Porque você tinha uma folga. Você tinha uma folga de R$300 e você só abriu um crédito para despesa corrente de 250. Então, mesmo você, olha o que eu vou falar aqui, mesmo você abrindo um crédito suplementar no valor de 250, usando como fonte as operações de crédito, mesmo assim a regra de ouro ainda não foi desobedecida. Então, esse crédito suplementar aqui, você vai abrir ele por meio de lei ordinária, por maioria simples, porque a lei ordinária só exige maioria simples. Beleza? Agora vamos continuar. Suponha que agora aconteça o seguinte. Eu quero jogar mais R$100 aqui. Ó. Mais 100. E eu vou jogar mais 100 aqui. Se você jogar mais 100 aqui, mais 100 ali, o que é que acontece? Aqui agora vai ficar 750. Aqui agora vai ficar 700. E aqui agora vai ficar falso. Então agora ficou 750, 700, falso. Por quê? Porque 750 é maior do que 700. Como 750 é maior do que 700, a regra de ouro foi desobedecida. Aí a primeira pergunta é, a regra de ouro foi desobedecida? Foi. A regra de ouro foi desobedecida. Segunda pergunta que cai na prova. Isso aqui pode acontecer? Isso pode acontecer? Resposta, isso pode acontecer. Mas para isso acontecer, para 750, para eu abrir um crédito suplementar, que vai quebrar a regra de ouro, esse crédito suplementar, que é uma lei ordinária, ele tem que ser aberto por, olha a resposta aqui, ó, por maioria absoluta do legislativo. Então, pessoal, é assim que a gente quebra a regra de ouro. Então, a regra de ouro, ela visa resguardar o seguinte, se você tem que fazer empréstimos, que você faça empréstimos, mas que preferencialmente você use esses empréstimos para pagar despesa de capital. Se você for fazer um empréstimo para cobrir despesa corrente, cuidado. A gente não induz a isso, mas se for necessário fazer empréstimo, operação de crédito, para cobrir despesa corrente, talvez, caso você não tenha folga, talvez, dependendo da situação, para isso acontecer, você vai precisar de maioria absoluta do legislativo. É isso, pessoal. Para fechar essa parte, tanto de princípio da unidade de caixa, quanto princípio do equilíbrio, vamos fazer umas questões aí. Então vamos lá, para fixar. Reter. Aprender para reter, esse é o lema. Então, vamos lá, questão 16 e 17. O princípio do equilíbrio não costuma ser observado no Brasil, visto que o orçamento fiscal geralmente é deficitário. Pessoal, falso.
O princípio do equilíbrio, ele deve ser observado. Ele deve ser observado. Deve ser observado. E quem é deficitário não é o orçamento fiscal, pessoal. É o orçamento da Seguridade. Essa segunda parte aqui não tinha como você saber não, mas essa primeira parte aqui está errada. Questão 17. O equilíbrio entre receitas e despesas é parte integrante das discussões orçamentárias, sendo este um assunto normatizado exclusivamente pela LDO. O erro está aqui, ó, exclusivamente. Este é um assunto normatizado pela Constituição Federal de 88, pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pela LDO, entre outros. Mas esses três aqui são os mais importantes. 18 e 19. Considere que o montante total dos empréstimos realizado por determinado município seja igual às despesas de capital fixadas no orçamento municipal para o exercício financeiro e execução. Sabe o que ele está falando? Ele está falando o seguinte, ó, já vou começar aqui. Preste atenção. Ele está falando que aqui é 700 e aqui é 700. Por exemplo, ele já está falando que as operações de crédito é igual a despesa de capital. É isso que ele está falando nessa questão. Nessa situação, caso o município precise realizar mais uma operação de crédito, sem alterar o total da despesa de capital, sabe o que ele vai fazer? Ó? Ele vai aumentar R$100 aqui e não vai mexer aqui. Então aqui vai ficar 800 e aqui vai ficar 700. Somente poderá fazê-lo se for aprovado pela Câmara dos Vereadores por maioria absoluta, um crédito suplementar ou especial com finalidade precisa. Excelente. Essa aqui é uma das questões mais interessantes que eu vejo para o aluno entender o princípio do equilíbrio. Porque você nota claro o seguinte, para quebrar o princípio do equilíbrio, quando eu vou quebrar o princípio do equilíbrio é porque vai acontecer uma coisa. Eu vou precisar de maioria absoluta. E por que eu vou precisar de maioria absoluta? Porque eu vou fazer um empréstimo para cobrir despesa corrente. Excelente. Questão 19. Todas as receitas devem ser recolhidas em estrita observância ao princípio da unidade de tesouraria, vedada qualquer fragmentação para a criação de caixas especiais. Verdadeiro, isso aqui tem a ver com o princípio da unidade de caixa. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente encerra por aqui. Estamos chegando no final dos princípios, mas ainda tem mais. Mas os principais princípios a gente viu até aqui. Certo? Está faltando mais um princípio que pode ser cobrado em prova, que com maior frequência, que é o princípio da proibição do estorno. Tirando esse, todos os outros que a gente viu até agora são os princípios mais cobrados em prova. Então esses que você viu até aqui, e mais o proibição do estorno, que é o que você ainda vai ver, gás máximo, foco máximo, destrói eles porque eles caem muito em prova. Beleza, pessoal? Até daqui a pouco. Fiquem com Deus.